Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com a segunda parte da correção da prova da Prefeitura de Itapevi, do cargo de professor de Educação Básica 1, os conhecimentos específicos da Banca Vunesp. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando aí para os concursos de Santo André, Peruíbe, Estado de São Paulo, pré-edital até IP, Prefeitura de São Paulo, Osasco, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para compra das apostilas. E também, se você tem dificuldades aí com matemática, eu tenho o curso do professor Lucas para indicar para vocês, o Matemática Maceteada, vai ficar na descrição do vídeo o link da Hotmart para vocês adquirirem esse super curso para vocês não terem mais dúvidas aí em matemática, beleza? Agora eu vou começar a segunda parte com vocês, lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o link para download dessa prova completa e com gabarito preliminar, ainda não saiu o gabarito final, certo? Mesmo porque essa prova foi em 21 de maio, a prova mais recente da Unesp. E também eu peço para vocês deixarem no comentário em relação ao último vídeo e também esse, quantas questões vocês acertaram, se vocês acharam fáceis, difíceis, qual concurso você está estudando. E eu também aconselho sempre você dar uma pausa antes de eu dar a resposta, tentar você mesmo resolver e depois voltar aqui para ver a correção, beleza? Então, começando aqui na parte 2 com a questão de número 38. E outra coisa também, que nessa segunda parte, a maioria das questões serão mais de legislação, só algumas serão de autores. Então vamos lá, questão de número 38. De acordo com Cesaron e Carvalho 2011, as propostas didáticas que surgirem respeitando os três eixos estruturantes da alfabetização científica devem ser capazes de promover o início da alfabetização científica, sendo que é necessário considerar esses eixos no momento do planejamento de aulas. As autoras afirmam que o terceiro eixo estruturante da alfabetização científica. Então, aqui eu estou falando da questão do ensino de ciências naturais nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, de acordo com as autoras, qual seria o terceiro eixo estruturante, que são três, né, desse livro, da alfabetização científica? Seria a letra A, é a valorização na escola de datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Árvore, Festa da Primavera e o Dia do Índio? Não, inclusive, na maioria das redes, já meio que está ultrapassada essa ideia de datas comemorativas, né? B. Adota a implementação de lanche saudável e consumo estrito de alimentos naturais na escola, suprimindo frituras, alimentos embutidos e refrigerantes. Somente a alimentação saudável vai garantir aí a alfabetização científica? As ciências trabalham outras coisas também, né? C. Determina a adoção e uso pleno de livros didáticos consumíveis ou apostilas de ciências desde o primeiro ano do ensino fundamental, só trabalhar com o sistema apostilado? Também não. D. Ordena a oferta no contraturno escolar de projetos relacionados ao meio ambiente, como horta, coleta seletiva, arte com sucatas e alimentos saudáveis? Também, mas não é só isso. E também só no contraturno, não pode ser feito no próprio turno esses projetos? E compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Essa é a resposta certa da questão de número 38. Então, quando eu falo de alfabetização científica, é alfabetizar tanto não só nas ciências, mas como tecnologia, a questão da ciência na sociedade, na linguagem, no meio ambiente, em tudo, não só o científico está na nossa sociedade, está em tudo, né? Então a resposta mais completa da questão de número 38 é a letra E de escola. Questão de número 39, Barro 2001. Defende que, de modo sintético, a autonomia escolar pode ser entendida como se referindo a duas dimensões que se interpenetram, a autonomia pedagógica e a autonomia administrativa.
De acordo com o autor, é correto afirmar que a autonomia, lembrando que o Vitor Parro ele vai falar da questão da gestão escolar, né? Então, quando a gente fala da questão entre autonomia pedagógica e administrativa, o que seria essa autonomia? Seria a letra A, pedagogia, está circunscrita às escolhas docentes, excluindo-se dessa forma as manifestações ou intervenção dos discentes ou dos responsáveis. Eu vou excluir, então, a manifestação dos alunos, da comunidade escolar? Não, né? B, administrativa e plena, e persiste dos limites da ação do Estado, cabendo decisão estrita dos docentes a respeito de métodos e gerenciamento de recursos. Então, vai ficar restrito só ao docente, limite. Quando você vê essa palavra limite, pode ter certeza que está errada a questão. C, pedagogia expressa em comportamentos, tendo em vista que o currículo e o planejamento já são integralmente determinados pela BNCC e prescritos pela rede de ensino. A BNCC ela não é um currículo, ela é um orientador para as próprias redes criarem seus currículos a partir das orientações da BNCC. Então, a C também está errada. D, administrativa deve ser democrática e não se restringir a professores e diretores, devendo incluir todos os envolvidos na ação escolar, especialmente seus usuários. Quem são seus usuários? Os alunos. Então, essa é a resposta certa, letra D. Então, quando eu falo em gestão e autonomia, eu falo na participação de todos. Então, quando a questão tem só falando de um ou de outro, sempre ela vai estar errada. A questão que está certa é quando ela fala de todos. E aí está errada porque diz que pedagógica e administrativa deve estar relacionada à proposta do neoliberalismo e da responsabilização da escola, garantindo assim a qualidade total do ensino para todos? Não, Vitor Paulo não vai defender o neoliberalismo. Inclusive, o neoliberalismo ele vai contra o princípio da gestão democrática. Então, a resposta certa da questão de número 39 é a letra D de dado. Questão de número 40. O parecer, né, das diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos normatiza sobre temas relacionados à educação de jovens e adultos, seja no Brasil. É correto afirmar que, entre outros assuntos, o referido parecer, quando a gente fala da educação de jovens e adultos, seria a letra A, ressalta a importância que o Mobral desempenhou na década de 1950 na EJA no Brasil, determinando prazo para que essa política pública seja reimplantada no país. Para tanto, propõe aliar a matrícula no Mobral a benefícios de distribuição de renda federal? Não, não existe isso do Mobral voltar, tá? B, estabelece 15 anos como idade mínima para matrícula no ensino fundamental da EJA, destacando o elevado número de adolescentes e jovens que já frequentam o ensino regular e que passaram a frequentar a educação de jovens e adultos. Essa é a resposta correta. Então, conforme as diretrizes, a idade mínima, é claro, para o ensino fundamental, para a EJA, a matrícula é de 15 anos completos. Se fosse o ensino médio, é com 18 anos completos. E cada vez mais nessa faixa etária de 15 anos, a gente vê jovens que já deveriam estar ingressando no primeiro ano do ensino fundamental, porém estão atrasados, né? E acabam indo para a EJA para terminar aí o fundamental. Muitas vezes o fracasso escolar, inúmeras retenções, alunos problemas, alunos com liberdade assistida, acabam indo para a EJA. A C ela está errada porque ela diz que aprova a imediata implementação da EJA com mediação da EAD, EJA e EAD, afirmando que esses cursos de EJA desenvolvidos por meio de educação à distância, EAD, serão ofertados ao primeiro e ao segundo segmento do ensino fundamental e também ao ensino médio. Não está errado, realmente tem a modalidade EAD na EJA, porém, no primeiro segmento do fundamental, que seria o ciclo de alfabetização, não pode ser EAD, tem que ser presencial, por isso que está errada. A D está errada porque diz: destaca a formação deficitária de professores que trabalham com a EJA no Brasil e, em virtude dessa situação, decide que será instituído e ofertado gratuitamente o curso superior de licenciatura em andragogia no país, formando professores específicos para a EJA. Também não existe isso que será dado esse curso gratuito. Para quem não sabe, andragogia
a forma que como a gente vai ensinar adultos, porque pedagogia é como ensinar crianças e adolescentes, né? Já a andragogia é como ensinar adultos, mas não tem essa garantia de oferta de cursos gratuitos pelo governo. Deveria, né? Seria ótimo, mas infelizmente não é o que está aqui na diretrizes. A E está errada porque diz que informa sobre a iminente extinção da EJA no Brasil devido à universalização da educação básica e por isso prevê que os recursos excedentes da EJA deverão ser ofertados às escolas regulares ribeirinhas, rurais e quilombolas. Também está errado. O EJA não vai acabar no Brasil, tanto que a gente tem a problemática dos adolescentes cada vez mais na EJA, né? E nem tem na lei, nas diretrizes, dizendo que os recursos excedentes vai passar para outros segmentos, então não tem nada a ver, outras etapas, aliás, como educação quilombola, rural. Então, por isso que a E está errada. Então, a alternativa correta da questão de número 40 é a alternativa B de bola, certo? Questão de número 41. O artigo 4º da Resolução CNE-CEB número 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, determina que o atendimento educacional especializado AEE então, o que determina essa diretriz da educação especial? Seria a letra A, atribui unicamente ao professor da sala de aula comum a responsabilidade de elaborar e executar planos do AEE, avaliando a aplicabilidade dos recursos pedagógicos? Não, ele vai fazer em conjunto com o professor de educação especial. Então, A não é. B, tem como público-alvo os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e superdotação. Essa é a resposta correta da questão de número 41, alternativa B. Então, lembre-se sempre, o público-alvo da educação especial é alunos com deficiência, seja físico ou mental, transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e ou superdotação. Então, por exemplo, TDAH, déficit de atenção, não são públicos-alvos do AEE. A C está errada porque diz é realizado obrigatoriamente na sala de recursos? Não. Pode ser sim na sala de recursos, como também nas classes comuns. A D está errada porque diz objetiva suplementar a formação continuada do professor da sala comum por meio da formação que capacita sobre como educar e normalizar cada tipo de deficiência. Quando você vê essa palavra normalizar, pode ter certeza que está errado. Uma coisa é fazer uma formação continuada para você se capacitar para atender esse público-alvo. Outra coisa, para normalizar eles, não tem nada a ver isso. E aí está errada porque diz que isenta o professor do AE da atribuição de estabelecer articulação com os professores de sala de aula. É o contrário. Ele vai sim se articular com os professores da sala comum. Então, lembre-se sempre, é um trabalho conjunto, não é só um ou só outro. Sempre o professor da sala comum com o professor AE vão trabalhar em conjunto, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 41 é a alternativa B de bola. Questão de número 42. A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 210 que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar. Então, esses conteúdos mínimos do ensino fundamental, de acordo com a Constituição Federal do artigo 210, vai garantir o quê? Seria a carga mínima anual de 600 horas distribuída por no mínimo 200 dias letivos. Os 200 dias letivos estão até corretos, mas a carga horária não, é 800 horas, não 600. B. A universalização do atendimento em jornada integral de no mínimo 8 horas diárias aos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental até 2027. Tem até o Plano Nacional de Educação que prevê aumentar no máximo em 50% o atendimento nas escolas integrais, mas aqui diz que são para todos, então a B não é. C. Matrícula obrigatória no ensino fundamental de crianças que completarem 5 anos até o dia 31 de março, no ano que ocorrer a matrícula? Não, é 6 anos de idade. D. Adoção da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, como currículo obrigatório.
único e prescrito na totalidade das instituições de ensino. Toda questão que você vê que diz que a BNCC é um currículo, ela está errada. A BNCC não é um currículo, ela é um orientador para que as redes criem seus próprios currículos. Então, a alternativa correta é a letra E, formação básica comum e respeitando aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, certo? Então, a alternativa correta da 42 é a letra E de escola. Questão de número 43. O artigo 53 da Lei número 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, dentre outros, seria a o direito de ausentar-se sem aviso ou requerimento prévio de provas ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. É assim, tem o direito de se ausentar por questões religiosas, porém precisa ser avisado. E aqui está dizendo na A que é sem aviso, por isso que a A está errada. B. O acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Essa é a resposta correta. Então, a escola ela tem que ser gratuita e, de preferência, próxima à residência e também na mesma escola do irmão, desde que seja a mesma etapa ou o mesmo ciclo. Então, por exemplo, um irmão está no fundamental e outro no ensino médio, também não dá, né? Agora, então, os dois estão no ensino fundamental, então precisa garantir que eles sejam matriculados na mesma escola, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 43 é a letra B de bola. A C está errada porque diz que o recebimento em todas as etapas da educação básica de material didático escolar, alimentação, assistência à saúde, uniforme e acesso a transporte escolar gratuito, até a instituição de ensino, não tem nada disso no ECA. D. A obtenção de bolsas de estudos para atendimento especializado e gratuito em escolas exclusivas de educação especial, não. É na classe comum, regular. Também a D não tem nada a ver. A E também está errada porque diz a progressão parcial na escola mediante solicitação dos responsáveis ao aluno a partir do 5º ano do ensino fundamental que apresentar rendimento insatisfatório em até 2 componentes curriculares, podendo prosseguir seus estudos nos anos subsequentes. Não tem nada a ver isso. É assim, tem o direito da progressão, mas não é só no 5º ano. E também nem tem isso específico no ECA, e sim na LDB. E também já está errado porque não é só no 5º ano, por isso que a E também está errada. Então, a alternativa correta da questão 43 é a letra B de bola. Questão de número 44. O artigo 21 da Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, prevê que a educação, então, de acordo com o artigo 21, o que prevê a educação? Seria a letra A, básica e obrigatória, de 0 aos 18 anos de idade, cabendo ao docente zelar pela frequência dos estudantes à escola? Não. Ela é básica e obrigatória dos 4 aos 17 anos. De 0 a 3 é até obrigatória a oferta da creche, né? Mas não é obrigatória a matrícula, por isso que a está errada. E olha, a VUNESP ela gosta muito, nas questões de legislação, trabalhar com números, com datas. Então, quando você for ler LDB, ECA, Constituição, diretrizes, tenta fazer mapas mentais, fazer marcações aí, revisões desses números, dessas datas que a VUNESP adora cobrar, certo? Fica a dica. B. De surdos deve ocorrer exclusivamente em escolas bilíngues? Não. Pode ser também na classe comum. É claro, tem que ter um intérprete de Libras, mas pode ocorrer na sala comum. C. Escolar e composta pela educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e o ensino médio e pela educação superior. Então, a resposta correta da 44 é a letra C. A D está errada porque diz que é digital de jovens e adultos nas modalidades presencial à distância e deve garantir conectividade a todos os estudantes
ofertando ensino noturno regular adequado às condições do educando? Essa última parte é verdadeira. O ensino regular tem que ser ofertado de acordo com as condições do estudante, mas não é só na educação de jovens e adultos, por isso que a D está errada. E também está errada porque diz: infantil realizará a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Até aí tudo bem. Com objetivos de promoção, daí que ficou errado. Não é com objetivos de promoção, mas sim para acompanhar o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. E exigida a frequência mínima de 75%. Não é 75%, é 60%. E mesmo se a criança não obtiver essa frequência, ela não vai, por exemplo, ficar impedida de, por exemplo, ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental por causa disso. Por isso que a E está errada. Então, a alternativa correta da 44 é a letra C de casa. Questão de número 45. Na estrutura da Base Nacional Comum Curricular 2017, no ensino fundamental, a BNCC afirma que para garantir o desenvolvimento seria das o quê? Daí aqui é uma questão que você tem que preencher lacunas. Então, já vamos aqui preencher essas lacunas. Então, voltando lá. Na estrutura da Base Nacional Comum Curricular, no ensino fundamental, a BNCC afirma que para garantir o desenvolvimento seria competências gerais, habilidades, áreas do conhecimento, competências específicas, unidades temáticas. Vamos continuar. Desenvolvimento das lacunas, cada seria de cada campo de experiência. Campo de experiência cabe a educação infantil, então a gente já pode eliminar a A. Aqui a B, área do conhecimento. C, código alfanumérico, só código alfanumérico? Estou falando aqui só da matemática? Não, já posso eliminar C. D, componente curricular. E, direitos de aprendizagem. Direitos de aprendizagem também entra na educação infantil, posso já eliminar E. Então, eu ficaria entre a D e a B. Vamos para a terceira lacuna. Apresenta conjunto D. Conjunto D, áreas do conhecimento. A D, habilidades. Vamos continuar. Que estão relacionadas a diferentes códigos alfanuméricos? Ou seria diferentes objetos de conhecimento? Então, o que se encaixa mais é a letra D. Então, a resposta correta da questão 45 é a letra D. Então, vamos preencher toda a lacuna aqui. Na estrutura da Base Nacional Comum Curricular, no ensino fundamental, a BNCC afirma que para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas, certo? Então, a resposta correta da 45 é a letra D. Questão de número 46. De acordo com a resolução número 5 de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, artigo 9º, é correto afirmar que, de acordo com as diretrizes curriculares da educação infantil, artigo 9º, seria A, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular na educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Correto, aqui já matou. Os dois eixos da educação infantil é exatamente as interações e as brincadeiras. Então, a resposta correta da 46 é a letra A. A B está errada porque diz as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os princípios propedêuticos, técnicos, espontaneístas, alfabetizadores e estéticos, nada a ver. A educação infantil não é para alfabetizar, não é espontâneo, tem que ter planejamento, tem que ter intencionalidade, então a B não é. C. A frequência obrigatória na educação infantil é um pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Lembra que eu falei de uma questão da LDB sobre a frequência, que não é requisito? Então, a C a gente já corta aqui. D. Para facilitar a aprendizagem, a educação infantil deve assegurar a educação compartimentada, entendendo o cuidado dissociado. Não é dissociado, ele é junto. Cuidar ou educar é algo que é indissociável, não se separam.
ficam sempre juntinhos. Então, a D está errada. E, para avaliação das crianças, deve-se utilizar múltiplos registros, relatórios, fotografias, desenhos, provas, vídeos, garantindo assim menor retenção. Não, a educação infantil lá não vai reter nenhuma criança. Por isso que a E está errada. Então, a alternativa correta da 46 é a letra A de amor. Questão de número 47. O artigo 5º da Resolução 1 de 2004 afirma que os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados em cursos. Seria a letra A, facultativos ofertados por projetos interdisciplinares do contraturno no horário de aula do estudante de ensino fundamental. Tais projetos devem fomentar vivências relacionadas à temática étnico-racial, como capoeira, literatura, arte, culturas negras? Não. Primeiro, não precisa ser só do contraturno, pode ser no mesmo turno, não precisa ser só projetos interdisciplinares e também não precisa ser algo, vamos dizer assim, comum quando a gente fala da cultura africana. Por que a gente não pode falar, por exemplo, da contribuição do continente africano na história da matemática, na história das ciências humanas, né? Fica sempre na mesma coisa, capoeira, arte, né? Tem outras coisas que a gente pode explorar aí da cultura e da história africana. B. Ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometimentos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Correto. Então, não basta eu só ensinar conteúdos valorizando, enaltecendo a cultura e a história africana, mas eu vejo ali questões de preconceito racial e eu não intervenho, eu não faço nada. Precisa ter intervenção. Por isso que a alternativa B da questão 47 é a correta, certo? A C está errada porque diz específicos para estudantes negros. Não, é para todos, não é só para os estudantes negros. D, promovidos unicamente por pesquisadores negros, mestres, doutores, especialistas na temática étnico-racial, que ofertarão trimestralmente palestras para os estudantes nas escolas de ensino fundamental e médio, estimulando o combate ao bullying e ao racismo. Não vai vir palestrantes, pode até vir, mas de maneira trimestral, nada a ver isso. Além que bullying e racismo não são as mesmas coisas, tá? E realizados no turno de aula dos estudantes por meio de temas transversais que versam sobre história e cultura afro-brasileira e africana, devendo ser propostos uma disciplina extra independente ou cursos de no mínimo 15 horas. Não, não é independente. Você vai trabalhar a questão da cultura e história africana em todo o currículo, não é algo separado, certo? Então, a resposta correta da 47 é a letra B de bola. Questão de número 48. A resolução CNE-CEB número 7/2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, afirma que o apoio das famílias e da comunidade, os sistemas de ensino, as escolas e os professores envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativas. Conforme o artigo 30 da referida resolução, é correto afirmar que seria A, o sistema de ensino ou escola que fizer opção pelo regime seriado deverá considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico não sequencial que é passível de interrupção e reprovação, ampliando a todos os alunos o tempo para alfabetização? Não. Na verdade, um bloco seria por ciclos e não por séries, então a está errada. B. A continuidade dos estudos nos 5 primeiros anos do ensino fundamental deve ser traduzida como promoção automática de alunos de 1 ano, série ou ciclo para o seguinte, combatendo a descontinuidade em virtude da repetência e da distorção de idade, ano de escolaridade? Não, principalmente quando está organizado em anos, por ciclos. Então, a
A repetência, ela é o final do ciclo. Ela não é cada ano vai passando. Não existe isso, então a B não é. C. Cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior atenção e contenção das crianças nas salas, visando ampliar a concentração e o tempo dos estudantes às tarefas de alfabetização, com primazia da linguagem escrita e supressão das linguagens artísticas. Então, vou deixar o artístico de lado, também não existe isso. D. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e arte não poderão estar a cargo do professor pedagogo de referência da turma, devendo ser ministrado obrigatoriamente por professores licenciados nos respectivos componentes com maior conhecimento desses temas. Então vamos lá. A D gera uma dúvida porque na maioria das redes no ensino fundamental 1 tem professores especialistas de educação física e de artes. Porém, se a gente for lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica, vocês vão encontrar que não, que o pedagogo, o polivalente, ele pode sim dar aulas de arte e até mesmo de educação física. Se eu não me engano, depois veio uma lei que diz que tem que ser o professor especialista de educação física. Agora, artes não. Artes, o pedagogo pode dar artes. Inclusive, quando eu fiz pedagogia, eu tive matérias de artes. Então, se eu quiser dar artes nos primeiros anos do ensino fundamental, eu posso, como professora polivalente. Então, a D, ela está errada. Então, não precisa ser um especialista em artes, é que a maioria das redes acaba garantindo esse professor de artes, mas para ter um professor ali para cobrir as horas de planejamento que os professores polivalentes precisam fazer na escola. Não é porque também eles são bonzinhos, tá? Mas se for pegar as diretrizes curriculares, não há essa necessidade, certo? Por isso que a D está errada. Então, sobrou a letra E, que diz que os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar, entre outros aspectos, a alfabetização e o letramento, assim como a continuidade das aprendizagens, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar. Então, essa é a correta. Então, quando eu penso nos ciclos, né, os 3 anos iniciais, tem que se assegurar que nesses 3 anos a criança consiga se alfabetizar, porque antes a criança tinha que se alfabetizar no primeiro ano, e aqui agora ela tem 3 anos para conseguir a alfabetização, porque nem todas conseguem se alfabetizar no mesmo tempo, né? Então, a alternativa correta da questão de número 48 é a letra E de escola. Chegando aqui na última questão, a de número 49, a Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos, prevê em seu artigo 2º que, entre outras, são diretrizes do PNE. Então, no artigo 2º, o que são diretrizes do PNE? Seria a letra A, a universalização do atendimento na EJA, com mediação presencial ou EAD para o primeiro e segundo segmento. A gente já falou aqui que no primeiro e segundo segmento não pode ser EAD, porque o primeiro e segundo segmento equivale à alfabetização, tem que ser presencial na EJA. B. O fomento de medidas de combate à violência e ao bullying nas escolas, a admissão da transferência obrigatória com medida educativa aos estudantes com comportamento inadequados aos contextos escolar. Antigamente, né, os estudantes eram expulsos, transferidos compulsoriamente de unidade escolar, isso na lei já não existe mais. C. A promoção do princípio da gestão democrática na educação pública e privada. Não, a gestão democrática ela é garantida na educação pública. Na privada, não é obrigatório que seja gestão democrática. Então, por isso que a C está errada. D. A superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação e a erradicação do analfabetismo. Ou aí, o ressarcimento a cada 2 anos das crianças e dos adolescentes em idade escolar e aplicação pela União anualmente de nunca menos de 27%, não, é 18% da União e não 27%. Então, a resposta correta que sobrou aqui mesmo é a letra D de
dados, certo? Que é a alternativa correta da questão de número 49. A 50 eu não vou corrigir porque é uma legislação específica do município de Itapevi e eu fiz mais essa correção, mas como preparação para o pessoal aí que vai fazer Santo André, Peruíbe, que é Banca Vunesp e outros concursos da Banca Vunesp que estão para vir por aí, certo? E deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, qual concurso você está estudando, se essas questões aqui da Vunesp desse ano de 2023 estão fáceis, estão difíceis, deixa aqui nos comentários. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!